recebi recentemente no nosso grupo algumas perguntas, na verdade algumas solicitações, vamos dizer assim, para a gente fazer um vídeo aqui no canal falando sobre como perder o medo de mexer em alguns sistemas específicos. Lá no grupo, inclusive, que está aqui na bio, se você quiser... Na bio não, né? Aqui é a descrição. Enfim, aqui na descrição do canal, se você quiser participar, é um grupo onde eu falo bastante sobre mecânica automotiva, solto algumas notícias que são relevantes para que você aprenda mais a respeito desse cenário e também posto lá sempre que tem vídeo novo no canal. Então, se você tiver interesse, quiser participar, interagir, acesse lá, é bem interessante. Nesse grupo eu recebi algumas recomendações de conteúdo e uma das coisas que a gente estava falando lá é sobre o medo de trabalhar com alguns componentes. E dois participantes falaram sobre componentes específicos. Um foi sistema de freios traseiro, no caso o tambor, né? E outro sobre correia dentada. A correia dentada, eu vou te falar, cara, é o terror da maioria dos mecânicos. E eu não vou trabalhar nesse vídeo com orientações técnicas específicas desses componentes, mas eu vou trazer uma informação, vou trazer uma reflexão interessante para você que ainda tem receio de mexer em determinados componentes e tem dificuldade de crescer por conta disso. Eu conheço mecânicos automotivos que são muito bons, mas os caras estão estagnados, não por incapacidade, mas simplesmente por ter medo de trabalhar com algo diferente, por ter medo de se desafiar, por ter medo de procurar algo novo. E a verdade é que dentro da mecânica automotiva só cresce quem se desafia, cara. Só cresce quem vai pro jogo, só cresce aquele cara que de fato bota a cara a tapa. Porque você vai errar, não tem jeito. Eu não vou vender aqui um cenário maravilhoso e dizer que você vai acertar 100% e vai ser aquele cara perfeito no negócio. Não dá. A mecânica ela envolve detalhes. Eu digo sempre que a oficina mecânica ela é um organismo vivo. As coisas acontecem ali o tempo todo e mudam, as coisas mudam muito rápido. E o produto ele vai evoluindo, coisas novas vão chegando e a gente tem que se adaptar, estudar, correr atrás. E às vezes falta uma informação para você concluir um reparo, para você chegar num determinado diagnóstico. Isso tudo prejudica o seu desempenho. Então é normal que você se atrapalhe, é normal que você tenha dificuldades, mas existem estratégias que você sim pode utilizar para ser mais assertivo. Seja lá um componente que envolve correia, seja um sistema de freios, você precisa estar tecnicamente embasado. Eu sei que o cenário no Brasil não é o mais ideal, inclusive eu fiz um vídeo recente falando sobre isso, sobre a ausência de conteúdo técnico aqui no Brasil, o que dificulta muito a assertividade de diagnóstico, de procedimentos específicos, mas isso traz segurança. Então a sua oficina, seja a que você trabalha, seja que você é dono, enfim, precisa ter um conteúdo técnico básico ali para que você possa fazer os reparos necessários no produto que você trabalha. Se você trabalha em montadora, cara, não tem desculpa, você tem acesso a conteúdo técnico. Se você é um mecânico que não tem, o erro pode estar no seu chefe de oficina que não disponibiliza esse tipo de conteúdo para você. Mas você precisa ter acesso. Correia dentada, por exemplo, é um componente que você só pode mexer embasado em uma literatura técnica. Existem ajustes específicos que você precisa fazer que, se não houver atenção durante o processo de reparo, pode haver uma falha catastrófica. Então não existe mexer nesse tipo de componente sem embasamento técnico. Se você trabalha em uma oficina particular que não tem acesso à literatura original da montadora, existem hoje plataformas, aplicativos que entregam esse tipo de conteúdo de forma paga, claro, mas que ajudam o técnico a fazer esse tipo de procedimento, esse tipo de reparo, embasado em uma literatura técnica oficial, não oficial da montadora, mas de um aplicativo credenciado. Então, cara, a maneira mais tranquila, não vou dizer mais tranquila, mas mais correta de diminuir esse medo seu de trabalhar, seja com correia, seja com freio, seja com qualquer outro componente novo ou antigo, enfim, que você não tenha conhecimento dentro da mecânica automotiva, é estar embasado tecnicamente. Então não faça as coisas às cegas. Tudo hoje, por mais que no Brasil tenha dificuldade, mas todo componente instalado hoje nos veículos tem por trás uma literatura técnica de reparo. Existem oficinas, inclusive,
que quando não tem o acesso a esse tipo de conteúdo, eles buscam pessoas, por exemplo, dentro das concessionárias ou dentro das montadoras que possam dar esse suporte. Muitas montadoras não liberam, muitas montadoras inclusive punem as pessoas que divulgam esse tipo de conteúdo para as pessoas que estão fora ali. Eu acho errado, eu acho que devia ser tudo público, mas existem pessoas, existem oficinas que fazem isso para tentar chegar a um diagnóstico mais assertivo, a entregar de fato um reparo com qualidade. E eu acho isso certo, tá? A pessoa está correndo atrás de informação, não é para só faturar em cima, é para entregar um serviço de qualidade. E isso ajuda a valorizar o produto daquela montadora, enfim. Torço para que o cenário no Brasil seja diferente, a gente tenha acesso a conteúdo no geral de uma maneira mais fácil, sem que seja um grande sacrifício. Mas se embasar tecnicamente é o melhor cenário para que você, de fato, trabalhe com mais tranquilidade, não tenha medo aí de errar. O medo ele sempre vai existir, mas quando você não trabalha às cegas, o medo de errar é maior, porque você não tem a certeza de que tudo que você fez ali foi dentro de um procedimento técnico que de fato traga o resultado esperado naquele reparo. Outro ponto importante, é o que eu já falei inicialmente, é se expor. Não tem jeito, cara. Você vai errar, você vai ter algumas dores de cabeça para chegar ao nível de excelência dentro da mecânica automotiva, mas vai acontecer. Os erros vão acontecer, mas você não pode ser o cara que se esconde e simplesmente larga de lado um serviço específico porque uma vez você errou. Você tem que se expor, vai errar, vai aprender, mas, claro, sempre procurando entender o porquê você errou para corrigir para as próximas vezes que você for atuar ali dentro daquele cenário, você faça com mais tranquilidade. Tenho certeza que se a primeira vez você errou, a segunda vez você sabe como executar bem aquele reparo, você vai fazer aquilo com mais tranquilidade e sem receios. Mas assim, no contexto geral, o embasamento técnico está bem alimentado de informações é o melhor cenário. E assim, cara, hoje, graças à internet, por mais que o cenário no Brasil de conteúdo técnico seja extremamente escasso, a gente vive um momento ainda assim muito bom em relação ao passado. Então pesquise, seja no Google, seja no YouTube, tem muita gente que produz conteúdo de qualidade que pode te dar uma direção em relação a uma dúvida específica que você tenha. Então utilize a internet a seu favor. Não tem acesso a conteúdo técnico para aplicativo, não sei. Cara, pesquise. Eu já montei uma transmissão manual, literalmente com um vídeo do YouTube do lado. Botei um videozinho lá, um técnico tinha desmontado a transmissão, eu tinha acabado de virar mecânico, eu tinha que montar a transmissão. As peças tudo espalhadas dentro da bancada, em cima da bancada, eu não sabia o que fazer. Eu literalmente peguei meu celular, pesquisei lá, como montar a transmissão tal. Achei um vídeo perfeito, o cara montava do zero. Coloquei lá, montei a transmissão, funcionou maravilhosamente. Nunca mais o carro voltou com problema nessa transmissão. Então hoje a gente tem esse tipo de facilidade. Então use a seu favor. Isso é um cenário que também traz segurança, porque você está montando, você está trabalhando em cima de um vídeo, em cima de uma informação de um especialista. Claro, tem que filtrar, entender se de fato aquele cara tem know-how, aquele cara que está te fornecendo um conteúdo ali está embasado em algo verdadeiro, em algo que de fato vai trazer uma qualidade para aquilo que você está fazendo. Mas a informação tem de uma maneira mais tranquila hoje do que era antigamente. Imagina quando não tinha internet, você tinha que se virar lá e dar um jeito de resolver o problema. Então é isso, basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Como você pode perder o medo aí de trabalhar com o produto automotivo hoje, sem esse terror que muita gente tem de mexer no que é novo. Se arrisque, cara. Se arrisque. A verdade é que quem alcança altos patamares na carreira, seja na mecânica automotiva ou em outras profissões, são pessoas que de fato estão dispostas a se arriscar. Beleza?